Vamos lá, vamos falar do Palmeiras. O Abel é o assunto de hoje, depois da trombada com o cinegrafista. E tudo armado, viu, gente? Não pelo cinegrafista, pelo Abel. Porque ele fazendo aquele tipo de coisa, aquela imbecilidade, ele tirou o foco de mais uma derrota do Palmeiras. E outra, novamente um jogo importante, o Estevão parece que não foi ontem ao Mineirão. Celso. Bom, eu quero falar sobre o Abel, principalmente, Weber, porque me parece revoltante a conduta do técnico do Palmeiras. É de um desrespeito tão grande, é de um desrespeito tão assustador. Primeiro, um cinegrafista, para quem não viu a imagem, o cinegrafista está lá fazendo a imagem dele devidamente paramentado, com o colete autorizado, fazendo parte do espetáculo. E não estava em cima do Abel, como ele disse na coletiva. Ele estava filmando. Parado lá perto da boca do túnel. Ponto. Aí o Abel, de maneira grosseira, de maneira agressiva, dá um encontrão no profissional que está trabalhando. E depois, na entrevista coletiva, sequer teve a educação de se desculpar com o profissional. Verdade. Muito pelo contrário. Ainda disse que mentiu. Que quem deveria ter saído da frente dele é o profissional que está trabalhando. Não é o Abel. O Abel está me parecendo esses gurus que vendem fórmulas, mas que não seguem. Não é ele que fala coração, cabeça fria, coração quente, cabeça fria. Ele perdeu, não sabe perder, não sabe. Eu ensino meu filho todos os dias a saber perder. Ele não sabe. E quando ele perde, ele não se controla, ataca pessoas que não devem ser atacadas e cria factoide justamente para não ter que explicar a derrota. Então é lamentável o que o senhor Abel Ferreira fez ontem. É só mais um exemplo de um comportamento inadequado no esporte. Ele não é cheio de falar que brasileiro é assim, é assado, que falta cultura, que falta isso. Será que ele não sabe que existem crianças que acompanham o futebol? Pequenos palmeirenses que olham os seus ídolos como referência? Será que ele não consegue enxergar que ele é um péssimo exemplo agindo assim? Que ele dá o direito a simplesmente alguém passar pelo outro, empurrar agressivamente, como se isso fosse algo normal. Saiam da minha frente porque o rei está passando. Marcel Capretti, sua opinião em relação ao que aconteceu ontem no Mineirão? Lamentável, né, Weber? Lamentável. Não tem como defender o Abel nessa, não tem como. Até o palmeirense deve ter ficado constrangido, né? O palmeirense que ama o Abel, para mim o Abel Ferreira é o maior técnico da história do Verdão, mas ele se perde por micros comportamentos que são totalmente evitáveis. Pensar no médio e longo prazo, ele quer desviar o foco, ele quer criar ali um factoide, mas pensa no futuro, cara. As filhas dele, né, que amam São Paulo, estão super adaptadas aqui no Brasil, olhando isso, né? Será que é a imagem que o Abel quer passar para as filhas? E, assim, nem tão íntimo, mas para a nação palmeirense, é esse o exemplo? Porque ele é uma figura pública, ele tem que dar exemplo, sim, ele não pode fazer o que ele bem entender, ele representa a Sociedade Esportiva Palmeiras, como o Marcel Capretti representa a 105 FM, como o Celso Cardoso representa a 105 FM, o Weber Lima, todos nós, enfim, então é lamentável. Agora, sobre o time, era um jogo direto, era um jogo decisivo, os gols no começo condicionaram toda a partida, o Palmeiras foi descontar depois dos 2-0, só aos 42 do segundo tempo com o Alain, mas assim, tá em quarto lugar, ok. Era líder até a semana passada, são 2 derrotas seguidas, 2 derrotas diretas com times que vão brigar pelo título, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo por questões óbvias, o Cruzeiro porque está melhorando muito, está numa ascensão absurda com o Léo Jardim no comando, mas o Palmeiras está só 2 pontos atrás do líder. 2 pontos atrás do líder em uma rodada. Dá para o Palmeiras, pela combinação, retomar a liderança. E são só 11 rodadas até aqui. Então, claro que são 2 derrotas sentidas, importantes, que devem ser analisadas. Mas não há motivo para nenhum pânico no Palmeiras, Weber.
O Abel foi muito mal, eu acho ele muito prepotente, arrogante. O pessoal já sabe da minha opinião aqui. Ele é o cara que não sabe perder. O que o Celso disse é verdade. A nossa vida é muito mais de fracasso do que de sucesso, né? Se a gente não aprender com os fracassos, né, a gente tá morto. Não tem jeito. As informações do Verdão, Lucas Basílio. Grande noite a você, Weber Lima, um grande abraço especial pro 2105, falamos de Palmeiras e bora acelerar porque hoje tem bastante assunto, né? A gente começa falando do Campeonato Brasileiro, afinal de contas o Verdão esteve em campo na noite deste domingo, o Verdão jogou contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão, e a Raposa entrou ligada no 220, acelerando desde o começo, tanto que marcou logo no início, com 15 minutos, já estava 2-0 para o time da casa. Caio Jorge, ex-atacante do Santos, marcou 2 vezes e praticamente definiu o placar, né? O Palmeiras melhorou na partida, equilibrou as ações, pressionou, sobretudo no segundo tempo, criou oportunidades, mas só fez um golzinho mais perto do final, com o jovem Alan. Ficou nisso, 2-1, e o Palmeiras desabou ali na tabela de classificação, né? Da liderança, caiu para a 4ª posição e vai passar esse período de paralisação para o Mundial de Clubes em 4º lugar na tabela do Brasileirão. Após o jogo, o técnico Abel Ferreira falou em entrevista coletiva e ele falou as impressões dele a respeito dessa derrota. Vamos ouvir. Olha, tirando os primeiros 15 minutos, eu acho que o jogo foi equilibrado. Nós tivemos 14 escanteios contra 5 do nosso adversário. Isso demonstra muito o volume. Isso demonstra 14 contra 5. Demonstra que nós conseguimos lá chegar. É verdade que o nosso adversário nos bloqueou. Na primeira parte eu acho que o nosso adversário entrou muito forte, fez 2 golos, como te disse, com uma tremenda eficácia. O primeiro é de uma assistência de costas do zagueiro deles, que sobra para o centroavante deles, que faz o 2-0. O primeiro golo passivos, mas a segunda parte foi completamente nossa. Infelizmente o golo veio mais tarde e acho que o nosso adversário acaba por ser um justo vencedor, porque na primeira parte foi mais eficaz nas oportunidades que teve e nós tivemos alguma dificuldade e, como te disse, não conseguimos entrar no jogo mais cedo. Pena foi que o nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo. Esse então Abel Ferreira, que mais uma vez protagonizou uma cena lamentável na saída do gramado do Mineirão ontem. Ele intencionalmente deu uma trombada no corpo de um cameraman, de um operador ali da câmera que estava fazendo as suas imagens, fazendo o seu trabalho, totalmente desnecessária, mais uma vez, a ação do treinador do Palmeiras. Pois bem, vocês falaram aí já bastante de sorteio de Libertadores e Copa do Brasil, a gente só confirma por aqui. Na Libertadores o Verdão se deu relativamente bem, né? Vai encarar um dos times de pior campanha dos classificados, vai encarar o Universitário do Peru. O Verdão tem a melhor campanha, decide a segunda partida em casa. E na Copa do Brasil, já nem tanto, apesar de toda a crise que vive o rival, é sempre um clássico, é sempre um jogo mais delicado. O Palmeiras terá o Corinthians pela frente, medindo forças por uma vaga na próxima fase. O Verdão define esse confronto com a segunda partida, também em casa.